É porque vocês estavam comentando, então você fez curso no Rio, Sim. você mora lá. Aham. Então, assim, acho que parte da galera que tá assistindo a gente também, às vezes tem interesse, assim, de ingressar no meio da dublagem, ou de repente de atuar, porque você também atuou em filmes, né? Sim, filme, novela e tal. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi, assim, a sua trajetória. Você queria ser dublador desde sempre? Não. Tá aí uma coisa que eu não pensava em ser, era dublador. A dublagem apareceu na minha vida, assim, por acaso. Porque eu era ator, quer dizer, sou ator, e eu comecei a minha formação em Brasília, fazendo jornalismo na UNB, na Universidade de Brasília, que não tinha nada a ver, comunicação social e tal. E aí eu fui fazendo comunicação social, associando com umas cadeiras na área, no teatro, né, na parte de artes cênicas e tal. E aí o negócio foi mordido pelo bichinho do teatro, né, que a gente fala, né? E aí eu fui, cara, acho que é isso aqui que eu quero. Aí eu mexia com música também, tive banda e tal, enfim. Olha, tocava, cantava, os dois? Bateria mal e... Duvido. Não, mas eu não tocava na banda, não. Eu tocava em casa a bateria, porque, na banda não dava. E Brasília foi um centro, né, de banda de Sim, rock, né? eu vivi essa época toda, né? Porque eu já tenho umas 5 décadas aí. É nada, tem nada. E aí eu peguei a geração toda, do Legião, esses caras eu vi começando, assim, primeiro show e tal, enfim. Mas... dentro do que você perguntou, aí eu comecei a fazer o teatro ali e tal. Falei, não, eu acho que quero mexer com uma coisa de arte, sabe? Com arte, mas sim, o quê? Música, teatro. Aí eu fiquei naquela dúvida, jovem e tal. Pô, jornalismo também gostava de escrever, enfim, gosto. E aí os professores até, não, cara, tu trabalha mais, só precisa melhorar a letra, que tua letra é muito feia. Na época tinha um negócio, sempre foi. Aí, mas eu escrevia legal, assim, tal, eu gostava, mas a coisa do teatro foi me levando, assim, para um outro caminho, e acabei não concluindo o curso de jornalismo, né, quer dizer, sou o famoso terceiro ano, superior incompleto. E aí eu migrei para o teatro e tal, e aí comecei a fazer teatro em Brasília, vim já sempre vindo para o Rio, porque minha família é do Rio e tal, não sei o quê, eu tenho um laço fortíssimo com o Rio de Janeiro, desde sempre. E fui batizado numa igreja no Rio de Janeiro. Nasci em Brasília e fui batizado no Rio, né? Na Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema. E aí eu fui morar no Rio definitivamente, tal, para também tentar a carreira, a profissão, porque os grandes eixos, né? Sim, São Paulo, São Paulo, Rio, Rio. até hoje ainda é assim, né? Com raríssimas exceções e tal, de grupos que sobrevivem em outras regiões e tal. E aí eu fui para o Rio e tal, e comecei a trabalhar como ator de teatro. Teatro, televisão aparecia eventualmente, fazia uma coisa ali, outra aqui, né, nas emissoras e tal. Aí fiz cinema em Brasília, fiz também cinema no Rio, com o falecido Hugo Carvana, na Casa da Mãe Joana, né, o filme dele, primeiro. Participei lá e tal. E aí a dublagem apareceu em 97, inclusive meu falecido pai falou assim, cara, essa profissão é muito difícil, e pensa no plano B e tal, né? Não sei o quê, porque a profissão de artista. Não, isso que eu ia te perguntar, fogo, porque cara. naquela época lá você queria ser artista, vagabundo. Vagabundo. Era assim, vagabundo. E ainda é Ainda pouco tem pouco, assim, né? Ainda tem um porque pouco isso. é difícil, é difícil demais se firmar, né? Em qualquer segmento. Sim. Aí meu pai falou assim, cara, aqui é uma notícia de jornal na época, né? Tal, sei o que, notícia do jornalzinho e tal. Dublador, atores que se interessem pelo não sei o que, da dublagem. Aí eu fui e deixei o famoso currículo de papel lá na extinta VTI, né? Versão brasileira VTI Rio. Aí a extinta VTI, deixei lá o currículo e tal, fui selecionado com uma galera, vários atores que estavam tentando entrar também. E aí fui passando em todas as etapas lá dentro da empresa, né? Enfim, de atuação, de ver como é que até o idioma do inglês e tal, não sei o quê. O dono sempre supervisionando e tal. E eu fiquei entre os 15 finalistas. Mas era para algum papel específico esse? Não, é para trabalhar como dublador, sem papel específico. Entendi. Para você... Tipo, você seria um dublador daquele estúdio e eles foi o único estúdio até hoje que eu saiba no Rio de Janeiro, não sei aqui, que eu saiba no Rio de Janeiro, que fez isso, uma espécie de uma oficina com atores para formar dubladores. Porque você tinha que ser ator e ir atrás de um curso de dublagem, como você mesmo fez, né? E aí a VTI teve essa ideia. E só, nunca mais, acho que nenhuma empresa fez isso. Então ela formou atores, dubladores, e que entraram para o mercado. Então eu fiquei entre os 15. Dos 15, para você ver como é que é difícil o negócio. Dos 15 ficaram, hoje em dia no mercado, somos 5.
Eu, Rita Lopes, que é minha colega lá do Rio, Nestor Chiesi, que é aqui, que é aqui de São Paulo, Sim. que mais se formou comigo lá, nessa mesma turma. Luiz Carlos Percy. Os caras pensam não é o... É o Voldemort. Não é aquele que faz Joe do Last of Us? É o Joe, também. Joe. Também. Eu O lembrei do Nestor outro, faz né? o Que é o... All Might. Ah, legal. Eu lembrei do Voldemort. Voldemort, é do Harry Potter. É, do Harry Potter ele faz. E mais um que eu agora não vou lembrar o nome. E aí eu entrei e fui vendo aquela coisa, porque a dublagem é completamente diferente do teatro, que é completamente diferente do cinema. E é um negócio muito doido, porque você tem que ter uma loucura, que eu chamo de uma loucura, que é uma loucura que não é... Você entender aquele processo que não é você, é o que está lá, e tá entendendo? Até você entender aquilo... Olha, eu suei muito, assim, eu penei muito, assim, cada um tem um processo, um tempo, né, não sei o quê. Mas, assim, cara, para mim foi uma trajetória muito árdua para conseguir... Caramba, agora eu acho que eu entendi como é que funciona essa loucura, que eu chamo de loucura, entre aspas, né? Do que é me tornar um dublador que passe da maneira mais fidedigna aquilo que está sendo no original, tá chegando para a gente, né? E em qualquer língua hoje em dia, porque a gente dubla... tudo, coreano, tudo, série polonesa, série alemã. O streaming abriu de uma forma, e a pandemia também trouxe isso, né? Pela carência de trabalho, a gente passou um sufoco muito grande durante a pandemia, por causa da coisa todo mundo passou, mas a categoria também passou. E principalmente os colegas mais velhos e tal, enfim, a doença atingiu todos nós, mas né, tem uns que são sempre mais suscetíveis, né? Sim. E aí... Em função disso, aí eu falo para vocês que eu me considero assim, um dublador que eu tive sempre boas oportunidades desde o início, né? Por exemplo, peguei papéis que hoje em dia até gostaria de refazer, porque eu acho que não tão a voz era mais jovem. Por exemplo, Gul Dukat. O Gul'dan é uma coisa, Gul Dukat é outra. Gul Dukat é do Star Trek, daquela né, da leva do Star Trek, era o Voyager, era o Deep Space Nine. São vários, né? E aí eu dublei esse cara que era um vilão, um cardassiano, ardiloso e tal. Eu dublei muito jovem, ali no início. Jovem no sentido de dublador jovem. Sim. E aí, hoje em dia, eu gostaria de refazer, porque eu já assisti alguns trechos e falei, pô, poderia fazer muito melhor. por tudo que eu te falei, né? Porque eu considero assim, que depois de 4, 5 anos que eu falei, opa, parece que dá uma virada de chave, que eu falo, caramba, agora eu entendi. Para mim demorou mais ou menos esse tempo. Não é um tempo tão curto, mas cada um tem um processo, enfim.